Fala galera, tudo bom? Judão Tatu trazendo um tema para vocês aqui: tatuagem e religião. E aí, tatuagem ainda é pecado? Para quem não segue, segue o nosso canal, ativa o sininho da notificação para que possa receber mais conteúdo do nosso canal. Falar de religião e falar de tatuagem é falar um pouco da minha história, porque ambas estavam sempre conectadas uma na outra. Sou tatuador desde 1997, conheci a tatuagem bem arcaica na época que a gente tinha uma agulhazinha, agulha de mão, e aí enrolava uma linhazinha e comprava um pigmento, né, e ali ia espetando na pele e aos poucos ia evoluindo com o motorzinho do Discman, o motorzinho do Discman, do carrinho. Foi buscando essa evolução no mundo da tatuagem. A religião para mim, ela foi muito próxima. Posso dizer ali que andou os dois, o mundo da tatuagem ali, posso dizer, e a crença religiosa junto, porque eu participei também de dentro da religião, a qual também tive o prazer e o conhecimento de buscar pessoas, padres que viajavam, buscavam culturas, levavam a palavra de Deus e traziam o conhecimento e agregavam um ao outro. Movimento Shalom, movimentos carismáticos, movimento Shalom Tabuba de Fortaleza, que eu participei bastante, pude conhecer, pude participar de Enneagrama, de RHs, movimento de grupo de jovens, coordenadores de grupo de jovens, Shalom, Crisma, catequese. Isso foi benefício para o meu aprendizado como pessoa e me fez evoluir bastante espiritualmente. É de total importância para você. Vamos pro vídeo. Galera, aqui na tela do computador, nós vamos aqui reagir, né, de uma opinião de um pastor bastante conhecido, né, Hernandes Dias, né, Lopes, do mundo gospel. Vamos ver qual é a opinião que ele tem para dizer sobre tatuagem realmente é proibido fazer, etc. Vamos lá, vamos ver, vamos reagir. Qualquer coisa a gente dá uma pausa e a gente tira aqui as nossas conclusões. A questão da tatuagem hoje parece que está muito na moda. Eu queria só levantar aqui algumas questões. Primeiramente, a questão bíblica. Está escrito lá em Levíticos 19, 28 assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Nós precisamos perguntar o seguinte: esse texto ele é bastante conhecido, né? Levítico. Porque justamente ele tem especificamente uma parte ali que ele fala que com certeza ele leu e a gente pode reagir aí, tá bom? Mas vamos ver o que é que ele tem para dizer do texto aí, tá bom? Onde vem essa ideia da tatuagem? Qual é a origem disso? O que é que está por trás disso? Qual a Pronto, o texto em si, ele não agrega, não fala isso, né, da opinião dele, é claro, né, nós respeitamos a opinião dele. Então o texto, ele relativamente, ele leu o texto ali num conceito, mas ele está puxando ali um outro fio da meada, né? A filosofia que está por trás disso, via de regra, eu não estou generalizando, tem a ver com as ciências ocultas do passado, com as religiões de mistério do passado, e esse é um ponto para se pensar, o que está por trás. Segundo, é entender que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós picharíamos o templo do Espírito Santo? Eu acho que assim, sempre quando você vai falar por qualquer tipo de assunto, é interessante você buscar um conhecimento com as palavras. Eu acho que a palavra pichar é uma palavra aí muito tradicional, onde nós já conhecemos bastante, né? E não é legal, né? Vou dar um exemplo, né? Na época dos grafites, né? As pessoas que fazem arte no muro, além da raiz ser do grafitar, então ali você chamar aquela arte de pichação, então ali era quase um insulto ali para o profissional. Então acho que você tem que realmente, principalmente você que está lecionando alguém, tem que buscar um conhecimento para que você não possa ferir as pessoas literalmente com palavras. A palavra do Senhor nos ensina que a gente não pode colocar dúvida para quem já está enfermo na fé. Então quem está doente na fé ainda e está buscando um conhecimento cristão, uma crença religiosa, então a gente já não pode ali chegar e ir dando uma voadora com os dois pés, como se diz o ditado. A gente tem que ir com cautela, buscando sabedoria e conhecimento. Particularmente assim, eu acho que a palavra, usar essa palavra pichar o corpo, eu acho que não me convém. Mas tudo bem, é opinião. Se Deus quisesse que eu tivesse uma tatuagem, eu já não viria com ela? Eu deveria... Pronto.
a gente tem que ter cuidado, porque assim, vou dar um exemplo. Se nós fosse realmente radicalizar essa questão de se Deus realmente quisesse uma tatuagem, a gente já veria com ela, como que eu vou chegar para uma pessoa que nasceu com uma doença terminal? Como que eu vou chegar para uma pessoa e disser que ela nasceu com uma deficiência? Não foi a permissão de Deus, entendeu? Então, nós temos que ter bastante cuidado no que nós falamos. Então, assim, vou dar um exemplo. Nós nascemos nu, viemos do ventre da nossa mãe nu. E por que tivemos que ser vestidos? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que entender do que falamos e o que pensamos. Porque quando o fator é algo que a religião ela quer oprimir ou então impor, ela torna aquilo um fator indesejável. Você não deve fazer, é como se fosse uma punição. Então é melhor você mostrar um estudo a qual você mostre, e se realmente tatuagem é pecado, não justifica dizer, porque se então Deus já tinha mandado você todo tatuado. Para mim, isso não é justificativa. Agregar ou acrescentar no meu corpo algo que não trouxe do ventre? É uma pergunta a se refletir. Segunda coisa, que mensagem eu estou transmitindo ao colocar uma tatuagem? Estou imitando quem? É um jogador de futebol? Isso aí, de fato, é interessante, né? Que mensagem eu quero agregar? Que mensagem eu quero agregar em uma escrita, em um desenho? Que tipo de simbologia é essa? E hoje vivemos num mundo a qual nós não temos uma identidade, nós não sabemos que tipo de identidade possamos buscar para ser ali ou uma fake news ou de fato aquilo ali realmente tem um segmento. Vou dar um exemplo para você. Teve uma época que a tatuagem no mundo, isso há uns 20 anos atrás, posso dizer, o povo já tinha aquele hábito de marcar os prisioneiros, né? E aí cada tatuagem tinha um significado. Vou dar um exemplo ali, Nossa Senhora Aparecida estava dizendo que o preso estava buscando uma proteção dentro da cadeia para que não pudesse encontrar umas outras gangues, né, etc. De fato, isso, eles buscaram uma leitura americana. E o mundo americano também, a galera americana, buscava ali marcar os seus presos com numerações, com identificação. Aquele preso ali, ele cometeu um homicídio. Então, aquele preso, ele tem a tatuagem assim, 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 assado. E ali eles começaram a dizer, o índice de pessoas que tem aquele tipo de tatuagem é porque ele segue aquele tipo de crime, né? Sendo que hoje, a tatuagem pelo mundo que nós estamos, pela internet, pelos conteúdos que nós temos, então tem uma diversidade bastante. Naquela época, gente, a gente só tinha um álbum com algumas estrelinhas, algumas âncoras, desenhos ali, e aquelas xerox, ela rodava o mundo inteiro. Só para vocês terem noção, quando eu cheguei na Serra da Ibiapaba, eu encontrei uma série de desenhos que eu nunca ia imaginar que ia estar a 340 quilômetros de Fortaleza. Imagine o que girou essa xerox, né? O tanto que girou. Então, assim, era um conceito que tinha de desenho. Então, todo mundo tinha um doente sentado na lua fumando um cachimbo, porque era o desenho que tinha. Todo mundo tinha uma fadinha, todo mundo tinha um unicórnio. Então, assim, não poderia se generalizar e dizer que, de fato, aquele desenho, naquela época, estou falando naquela época, poderia identificar um crime ou algo que aquela pessoa cometeu, entendeu? Eu estou dando a minha opinião, bem? Então, é um pouco complexo. Futebol é um cantor roqueiro, é alguém de outro idealismo de vida. Eu preciso pensar sobre isso. Outra coisa prática. Você já viu uma pessoa de 70, 80, 90 anos tatuada? Eu já vi uma pessoa de 70 anos e eu vou dizer para você, por mais otimista que eu tentasse ser, não gostei do que vi. Então, a nossa vida passa e nós vamos deixando a adolescência, a juventude, vai chegar a velhice e de repente não vai combinar muito, tá? A minha opinião sobre isso, assim, eu que tenho muita tatuagem, às vezes eu nem me dou conta que tenho tatuagem. Então, tatuagem para mim é muito formal. Então, às vezes a pessoa diz assim, Judão, essa tua tatuagem que tu tem no rosto, aí eu,
qual lado, o que é? Eu fico querendo me lembrar porque eu não lembro o que eu fiz, o que eu tatuei. Então, para mim é muito formal ter o corpo tatuado. Então, assim, se hoje, atualmente, para mim, a idade que eu tenho é formal, imagine quando eu tiver 80 anos, se Deus permitir ter os meus 80 anos. Se vai ficar enrugada ou não, qual é a diferença que vai fazer? Entendeu? Você tem que pensar no bem-estar, até porque nós vamos estar preocupados com outras coisas. Eu acredito também que o povo que está buscando a religião deveria estar preocupado com outras pessoas. Tem muita coisa ainda para se preocupar. Voltando ao texto que ele falou de Levíticos, vamos dar uma olhadinha? Gente, voltando aqui para o texto que foi lido aqui pelo certo? Vamos ler aqui conosco aqui na tela também, que eu tenho uma observação para vocês. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem marca alguma no corpo. Eu sou o Senhor. Gente, esse texto, ele literalmente está falando de um povo que se mutilava em adoração a outros deuses naquela época, e o Senhor estava condenando aquilo ali, porque era uma prática pagã. Você estava cultuando outros deuses e ali sacrificando o próprio corpo. Era cordas, né, com dentes de animais, ferros, e eles ficavam horas e horas se mutilando o corpo, passando por um processo de sacrifício. E o Senhor queria dizer que nós não precisava disso, desse sacrifício, né? Tanto que ele diz, né? Nem marcas algumas no corpo, eu sou o Senhor. Então, para que nós chegamos à glória, ao reino de glória, era só adorar o nosso Senhor Deus e nada mais, tá bem? Nós não podemos, de fato, pegar pequenos parágrafos ou então pequenas leituras e tentar agregar aquilo a um conceito. Sabemos bem que hoje tem Bíblias, né, que tem realmente palavras, não façam tatuagens, né? Tem literalmente versões com a palavra tatuagem. Mas seria interessante, de fato, você que está com uma dúvida, buscar o seu conhecimento com o seu pastor ou o seu líder espiritual, para que se possa lhe orientar. E também buscar o Espírito Santo de Deus, para que você possa não ficar magoado. Uma questão que as pessoas esquecem também, de fato, é por que não ler o 27? Traz assim o Levítico ali na minha lata ali. Você já leu o Levítico 19, 28? Você sabe o que você está fazendo? Você está cortando ali o templo e a morada do Espírito Santo, né? E aí eles vêm, eu deixo bastante eles à vontade de ler e tudo. E aí eu pergunto, sim, o 27? Não façam o corte arredondado do cabelo, nem aparem as pontas da barba. E aí eu deixo essa pergunta. O próprio senhor do vídeo, ele tá ali com a barbazinha, né, toda feitinha, né? Queira ou não queira, é uma contradição a um conhecimento que você vai falar e querer levar um trecho específico para você tentar argumentar dentro de uma crença religiosa. O que eu acredito e a minha opinião. De fato, a Bíblia ela não tem nenhum relato que condene a tatuagem. Mas assim, nem tudo me convém. Eu como cristão, o que é que eu estou buscando? Eu estou desobedecendo a minha doutrina. Quando eu falo de doutrina, eu falo de uma doutrina, de uma religião que você escolheu, seja ela católica, seja ela evangélica, etc. Você buscou estar num ambiente a qual o seu pastor permite ou não, ou o seu padre permite ou não o ato da tatuagem, então você tem que respeitar. Eu acho que aí você tem que obedecer, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muito artefatos de piercing, né? Eu sempre gostei de liderança. E aos poucos eu fui sendo abençoado, né? Fui mudando de cargos ali, a qual cheguei a uma coordenação de ministério. E continuei e comecei a ir para algumas reuniões com alguns pastores. E mesmo os pastores sabendo de minha índole, né? Eu era um profissional e aquilo ali, não, ali é meu trabalho e tudo, mas algo me incomodava, não por ter o piercing ou ter a tatuagem, mas porque eu não queria causar aquela dúvida que eu falei para vocês, você lembra? Não cometeis dúvidas para quem está enfermo na fé. Então eu abdiquei de alguns artefatos meus de piercings, né? Tirei piercing da língua, tirei o piercing que eu tinha no rosto, né? Não que não vá mudar alguma coisa, mas assim, por respeito e por tradição. Então é como eu disse, se você está numa crença religiosa,
a qual as pessoas sabem da sua índole e aceita você como pessoa, ok. Mas se for para você estar batendo ali com uma crença, dando dúvida ali com algum irmão, então, se de fato, abdique daquilo, entendeu? E sobre a tatuagem, é interessante que a tatuagem ela não tenha esse segmento, não vá ferir ali o nosso Senhor Deus, né? Você não vai estar ali blasfemando ali a palavra de Deus, né? Os conceitos religiosos. Então, a minha dica, busque um profissional, converse com um profissional, fale da sua crença religiosa, converse com seu pai, né? Honrar pai e mãe. Veja a possibilidade, se realmente aquilo ali você quer levar para o resto da sua vida, que você possa fazer algo que não vá lhe frustrar, que não vá decepcionar a sua fé, que não vá denegrir a sua imagem. O fator principal é esse, é você buscar algo que seja plausível no seu coração. Um forte abraço a todos, Deus abençoe.